Se esta linda história tocar seu coração, inscreva-se no canal para receber mais histórias todos os dias. O shopping estava movimentado naquela tarde, com famílias passeando, crianças correndo entre as vitrines e o burburinho típico de um dia comum. Ronaldinho Gaúcho, vestido de maneira simples, com seu inseparável boné e sorriso no rosto, caminhava sem pressa, aproveitando a tranquilidade. Ele gostava de momentos assim, sem a pressão dos holofotes, apenas observando as pessoas e sentindo a energia ao seu redor. Foi então que algo chamou sua atenção. Em um canto, perto da entrada, de uma loja fechada, havia um garoto encolhido abraçando os próprios joelhos. Suas roupas estavam gastas, os sapatos sujos e velhos. O olhar perdido e triste indicava que ele não estava ali apenas esperando alguém. Ele parecia não ter para onde ir. Ronaldinho parou por um instante, observando a cena. Muitas pessoas passavam pelo menino sem notar sua presença, como se fosse invisível. Aquilo apertou o coração do craque. Ele sabia o que era crescer com dificuldades, mas sempre teve a sorte de ter sua família ao lado. E se aquele garoto não tivesse ninguém? Movido por um impulso, Ronaldinho se aproximou, abaixando-se para ficar na altura do menino. "E aí, parceiro, tudo certo?" perguntou com sua voz tranquila e amigável. O garoto levantou a cabeça lentamente, surpreso por alguém ter falado com ele. Seus olhos carregavam uma mistura de medo e esperança. Ele hesitou antes de responder, como se não soubesse se podia confiar. Tô bem", murmurou sem muita convicção. Ronaldinho sorriu, tentando transmitir conforto. "Tá sozinho aqui? Cadê sua família?" O menino abaixou o olhar e ficou em silêncio. Foi nesse momento que Ronaldinho percebeu que aquela não era uma pergunta fácil de responder. Curioso e preocupado, ele decidiu insistir com jeitinho. Algo lhe dizia que aquela conversa estava apenas começando e que, por trás daquele silêncio, havia uma história que precisava ser ouvida. O silêncio do menino não era apenas timidez, mas um escudo, uma tentativa de esconder a dor que carregava. Ronaldinho percebeu isso de imediato. Ele já havia conhecido muitas pessoas ao longo da vida e seu instinto lhe dizia que aquele garoto tinha uma história difícil para contar. "Tranquilo, parceiro. Se não quiser falar agora, tudo bem", disse Ronaldinho, sentando-se no chão ao lado dele. Queria mostrar que não tinha pressa e que estava ali de verdade, sem julgamentos. O menino olhou de relance para ele, ainda desconfiado, mas algo na postura descontraída do ex-jogador parecia quebrar um pouco sua resistência. Aos poucos, sua respiração ficou menos tensa. "Qual é seu nome?" Ronaldinho perguntou, tentando um novo caminho. "Gabriel", respondeu o menino quase num sussurro. "Nome bonito. Gabriel, me diz uma coisa. Você está esperando alguém aqui?" O garoto hesitou. Mexeu os dedos sobre os joelhos, desviou o olhar, e então finalmente balançou a cabeça negativamente. "Não tenho ninguém." Aquela resposta pesou no peito de Ronaldinho. Ele franziu a testa, tentando processar a informação. Como assim não tinha ninguém? Mas e seus pais? Onde eles estão? Insistiu com cuidado. Gabriel apertou os lábios, como se buscasse coragem para falar. Então, respirou fundo e soltou, de uma vez só. "Minha mãe me deixou aqui. Disse que ia voltar, mas já faz horas. Acho que ela não vai voltar mais." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ronaldinho sentiu um aperto no coração ao ouvir aquelas palavras. Ele olhou ao redor, como se por um milagre fosse ver alguém vindo buscar o menino. Mas não havia ninguém. Apenas pessoas passando, alheias ao pequeno drama que se desenrolava ali. O craque respirou fundo. Ele sabia que precisava agir com cuidado. A última coisa que queria era assustar o garoto. "Gabriel", disse com a voz mais gentil possível. "Você tem algum lugar para ir? Alguém que possa te ajudar?" O menino apenas balançou a cabeça novamente. Não tinha ninguém. Ronaldinho coçou a cabeça, pensativo. Não podia simplesmente deixá-lo ali. Precisava fazer alguma coisa. Mas antes de tomar qualquer decisão, queria entender melhor a história do garoto. Ronaldinho respirou fundo. O shopping, antes apenas um cenário de barulho e movimento, parecia ter silenciado ao redor dos dois.
A dor nos olhos de Gabriel era algo que ele não podia ignorar. "Quer dar uma volta comigo, parceiro?" perguntou Ronaldinho com um sorriso amigável. "A gente pode conversar melhor enquanto come alguma coisa." Gabriel hesitou, mas seu estômago roncou antes que ele pudesse responder. Ronaldinho riu e piscou para ele. "Pelo jeito, seu estômago já decidiu, hein?" Pela primeira vez, Gabriel esboçou um pequeno sorriso. Mesmo desconfiado, levantou-se e seguiu ao lado de Ronaldinho até a praça de alimentação. Escolheram um lugar mais tranquilo, e o craque fez questão de pedir um lanche completo para o garoto. Assim que a comida chegou, Gabriel atacou com fome, mastigando rápido, como se temesse que alguém fosse tirar aquilo dele. Ronaldinho apenas observou, sentindo um aperto no coração. Quando finalmente o garoto diminuiu o ritmo, Ronaldinho perguntou com cuidado: "Me conta, Gabriel, o que aconteceu?" O menino ficou em silêncio por alguns instantes, brincando com um pedaço de pão do sanduíche. Então, sem olhar diretamente para Ronaldinho, começou a falar. "Eu morava com a minha mãe, mas ela estava sempre triste, sempre cansada. A gente não tinha casa de verdade. Dormia em lugares diferentes, às vezes na casa de gente que deixava, às vezes na rua." Ronaldinho assentiu, ouvindo atentamente. "Ela tentava, sabe? Fazia o que podia, mas um dia disse que não conseguia mais, que não dava." Ele fez uma pausa apertando o copo de suco com as mãos pequenas. "Aí, hoje de manhã, ela me trouxe aqui, comprou um pão para mim e disse que ia procurar um jeito de melhorar as coisas, mas já faz muito tempo, e ela não voltou." Gabriel finalmente ergueu os olhos para Ronaldinho, e naquele olhar havia um misto de dor e aceitação. Como se já soubesse o que havia acontecido, mas não quisesse acreditar. Ronaldinho sentiu um nó na garganta. Ele conhecia muitas histórias de superação no futebol, mas essa era diferente. Gabriel não era um garoto sonhador correndo atrás de um sonho. Ele era só uma criança tentando sobreviver. O ex-jogador respirou fundo e sorriu, de leve, tentando lhe passar confiança. "Você não está sozinho, parceiro. A gente vai dar um jeito nisso, beleza?" Os olhos de Gabriel se arregalaram levemente. Ele parecia não estar acostumado a ouvir esse tipo de promessa. Ronaldinho não sabia exatamente como ainda, mas no fundo do coração já tinha certeza. Não, ia deixar aquele menino ali. Gabriel encarou Ronaldinho com um misto de surpresa e dúvida. Ele não estava acostumado com promessas. Na sua curta vida, já ouvira muitas palavras vazias, ditas por gente que logo desaparecia. Mas havia algo diferente ali. O jeito como Ronaldinho falava, como olhava para ele, não era pena. Era como se realmente se importasse. "Você gosta de futebol, Gabriel?" perguntou Ronaldinho, enquanto terminavam de comer. O menino balançou, a cabeça positivamente com um brilho discreto nos olhos. "Meu sonho era jogar, mas nunca tive uma bola de verdade. Às vezes eu chutava garrafa ou bolinha de papel, mas..." Ele deu de ombros, como se aquilo fosse algo distante demais para desejar. Ronaldinho sorriu. Sabia o que era ter paixão pelo futebol desde pequeno. Sabia o poder que uma bola podia ter na vida de um garoto. E naquele momento tomou uma decisão. "Então vem comigo, parceiro", disse ele levantando-se. Gabriel hesitou por um segundo, mas ao ver o sorriso confiante de Ronaldinho, decidiu seguir. Caminharam pelo shopping até chegarem a uma loja esportiva. Assim que entraram, os olhos do garoto se arregalaram. Havia chuteiras brilhantes enfileiradas nas prateleiras, camisas de times famosos penduradas nas paredes e bolas de todos os tipos. Ele nunca tinha estado em um lugar assim. "Escolhe uma chuteira para você", disse Ronaldinho casualmente. Gabriel arregalou os olhos confuso. "Como assim?" "Ué, você disse que queria jogar, não disse? Então tem que ter uma chuteira. Vai lá, escolhe uma." O menino olhou para ele como se não acreditasse no que estava ouvindo. Então, devagar, aproximou-se da prateleira e passou os dedos pelas chuteiras, sem coragem de pegar nenhuma. Pareciam caras demais, bonitas demais para pertencerem a alguém como ele. Ronaldinho percebeu sua hesitação e pegou um par azul de um modelo leve e flexível. "Que tal essa aqui?" perguntou, estendendo para Gabriel. O menino segurou a chuteira como se fosse um troféu. Seus olhos brilhavam de emoção e ele segurou a respiração por um instante.
Isso é sério? Claro que é. Ronaldinho riu. E a gente ainda vai levar uma bola também. Gabriel não sabia como reagir. Era a primeira vez que alguém fazia algo assim por ele. A primeira vez que se sentia visto, importante. Sentiu um calor no peito, uma emoção difícil de explicar. Na saída da loja, com a sacola nas mãos, Gabriel olhou para Ronaldinho e murmurou quase sem voz. Obrigado. Ronaldinho bagunçou os cabelos do garoto. Isso é só o começo. Parceiro. Agora vamos ver do que você é capaz com essas chuteiras novas. Gabriel segurava a sacola com as chuteiras e a bola como se fossem tesouros. Seus dedos apertavam o plástico com força, como se temesse que, a qualquer momento, aquilo desaparecesse. Ainda lhe custava acreditar que alguém, um completo desconhecido, e não qualquer um, mas Ronaldinho Gaúcho, estivesse fazendo. Tanto por ele. Agora que você tem as ferramentas certas, só falta mostrar o talento, disse Ronaldinho, piscando para o garoto enquanto caminhavam para fora do shopping. Mas, como? Gabriel perguntou hesitante. Ronaldinho parou por um momento pensativo, e então abriu um sorriso característico. Pegou o celular no bolso e digitou rapidamente antes de levar o aparelho ao ouvido. Fala, meu parceiro. Como estão as coisas por aí? Ele ouviu atentamente a resposta do outro lado da linha, mantendo o sorriso. Então, tô aqui com um garoto que tem tudo para ser craque. Será que rola um teste para ele aí na escolinha? Gabriel sentiu um frio na barriga. Ele observava Ronaldinho falar com alguém importante, negociando algo por ele. Nunca, em toda a sua vida, alguém tinha apostado nele daquela forma. Depois de alguns minutos de conversa, Ronaldinho desligou e virou-se para Gabriel. Tudo certo, parceiro. Amanhã de manhã, você tem um teste numa das melhores escolinhas da cidade. Gabriel arregalou os olhos. Eu? Num teste? Num time de verdade? Claro, Ronaldinho respondeu animado. Mas me diz uma coisa. Você está pronto para essa chance? Gabriel engoliu seco. O medo e a insegurança começaram a se misturar com a empolgação. Ele queria muito aquilo, mas uma voz dentro de sua cabeça dizia que talvez não fosse bom o suficiente. Talvez fosse apenas um menino qualquer, sem talento, sem sorte. Ronaldinho percebeu a hesitação e colocou uma mão firme no ombro do garoto. Olha, eu já vi muito craque duvidando de si mesmo antes de entrar em campo. O segredo não é não ter medo. É entrar mesmo assim e dar o seu melhor. Gabriel respirou fundo e assentiu. Naquela noite, enquanto se deitava no pequeno colchão de um abrigo temporário, arranjado por Ronaldinho até encontrarem uma solução melhor, ele segurava as chuteiras ao lado do peito. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu com um sorriso no rosto. Amanhã poderia ser o dia que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Gabriel acordou antes mesmo do sol nascer. O frio na barriga era intenso, mas diferente de outras vezes em que o medo o paralisava, dessa vez era diferente. Havia uma ansiedade boa, um tipo de nervosismo que vinha junto com a esperança. Ele olhou para o lado e viu as chuteiras novas, ao lado da cama improvisada no abrigo. Tocou nelas com cuidado, como se precisasse ter certeza de que ainda estavam ali. Após um rápido café da manhã, Ronaldinho chegou para buscá-lo. O craque apareceu com seu jeito tranquilo de sempre, mas Gabriel percebeu que ele estava atento a cada detalhe. Não era apenas uma carona que estava oferecendo. Era um apoio silencioso, uma presença que dizia, "Tô com você." No caminho até a escolinha de futebol, Gabriel olhava a cidade passando pela janela. Pela primeira vez, ele não se sentia invisível. Quando chegaram ao campo, viu vários garotos de idades diferentes, todos uniformizados e bem preparados. Ele sentiu o coração disparar. Será que realmente pertencia àquele lugar? Ronaldinho percebeu sua atenção e deu um leve tapinha em seu ombro. Só lembra de uma coisa, parceiro, o futebol é alegria. Vai lá e se diverte. Gabriel respirou. Fundo, apertou os cadarços da chuteira e entrou no campo. O treinador, um homem alto e de postura séria, observou-o com curiosidade enquanto Ronaldinho explicava rapidamente a situação. Beleza, garoto. Mostra pra gente o que sabe fazer, disse o treinador entregando-lhe uma bola. Gabriel engoliu seco. Era agora ou nunca.
Ele dominou a bola com cuidado, sentindo a textura do couro contra os pés. Então, começou a conduzi-la. E algo mágico aconteceu. O medo, a insegurança, o frio na barriga, tudo desapareceu. Seus pés se moviam com naturalidade, como se o campo fosse a sua casa e a bola, uma extensão do seu próprio corpo. Ele driblou os cones com facilidade, depois um dos outros garotos do time. Quando chegou à frente do gol, não hesitou, chutou, com força e precisão. A bola estufou a rede. O treinador olhou para Ronaldinho e sorriu de lado. O garoto tem talento. Gabriel ofegava, mas seus olhos brilhavam. Pela primeira vez, sentiu que não era só um menino perdido no mundo. Ele tinha algo dentro de si, algo que ninguém poderia tirar. Ronaldinho sorriu e acenou para ele orgulhoso. Esse é só o primeiro passo, parceiro. Agora começa de verdade. Gabriel sorriu de volta. Gabriel saiu do campo com as pernas trêmulas, mas não era cansaço, era adrenalina. Era a emoção de sentir que, pela primeira vez, alguém havia enxergado nele algo além de um garoto abandonado em um shopping. O treinador o observava com interesse, conversando com Ronaldinho à beira do gramado. Gabriel ainda não sabia o que estavam dizendo, mas, pela expressão no rosto do craque, parecia algo bom. Depois de alguns minutos, o treinador se aproximou e cruzou os braços. Olha, garoto, você tem talento. Precisa melhorar algumas coisas, claro, mas isso a gente trabalha. Se quiser, pode começar a treinar com a gente. O coração de Gabriel deu um salto. Ele piscou algumas vezes, processando aquelas palavras. Treinar? Num time de verdade? Sério? Sua voz saiu quase num sussurro. O treinador sorriu de canto. Desde que venha todos os dias, chegue no horário e mostre que realmente quer estar aqui, sem corpo mole. Gabriel assentiu freneticamente. Sim, sim, eu vou. Ronaldinho deu um tapinha de leve em suas costas. Viu só? Eu disse que você tinha algo especial, parceiro. Mas então algo cruzou a mente de Gabriel. E onde ele ficaria? Como se manteria enquanto treinava? O abrigo onde passou a noite era temporário. O medo voltou a crescer em seu peito. Ronaldinho pareceu ler seus pensamentos, e antes que Gabriel pudesse perguntar qualquer coisa, ele se abaixou um pouco, ficando na altura do garoto. Relaxa, Gabriel. Eu já pensei nisso. Você vai ter onde ficar, vai ter comida, escola, tudo certo. Eu conheço algumas pessoas que podem ajudar, e eu mesmo vou acompanhar seu progresso. Não vou te deixar sozinho. Os olhos do garoto se encheram d'água. Há poucos dias ele achava que sua vida estava condenada a um ciclo de abandono. Agora tinha uma chance real. Obrigado, ele murmurou, sem saber como expressar tudo o que sentia. Ronaldinho sorriu e bagunçou seus cabelos. O jeito de me agradecer? Só tem um. Joga com alegria. Gabriel sorriu, enxugando os olhos rapidamente. Ele tinha um lugar para treinar. Tinha um lar sendo organizado. E, acima de tudo, tinha alguém que acreditava nele. Gabriel nunca imaginou que, em tão pouco tempo, sua vida poderia mudar tanto. Naquela manhã havia acordado sem rumo, sem ninguém. Agora tinha um time para treinar, um mentor que acreditava nele e, o mais inacreditável de tudo, um lugar para chamar de lar. Após o teste bem-sucedido, Ronaldinho levou Gabriel para conhecer onde ficaria hospedado. O ex-jogador tinha acionado contatos e conseguido um espaço para ele em uma instituição que ajudava crianças em situação de vulnerabilidade. Era um lugar simples, mas limpo e organizado, com professores, psicólogos e uma rotina estruturada. Mais do que um abrigo temporário, era um ambiente onde ele teria suporte para estudar, se alimentar bem e, claro, continuar jogando futebol. Ao atravessar os portões do novo lar, Gabriel olhou ao redor com desconfiança. A sensação de pertencimento ainda lhe era estranha. Mas algo dentro dele dizia que ali poderia enfim recomeçar. Aqui é sua nova casa, parceiro, disse Ronaldinho, colocando a mão em seu ombro. Gabriel respirou fundo. Quantas vezes sonhou em ter um lugar fixo para dormir, sem precisar se preocupar com onde passaria a noite. Ele conheceu alguns meninos que também moravam ali, e aos poucos percebeu que não estava sozinho. Depois de mostrar as dependências do lugar, Ronaldinho parou na frente de um pequeno campo de futebol. Dentro do abrigo,
Ele pegou a bola nova que havia comprado para Gabriel e jogou na direção do garoto. Que tal um desafio? Se conseguir me driblar, te dou um prêmio. Gabriel sorriu, sentia-se mais leve, mais confiante. Dominou a bola e partiu para cima de Ronaldinho, que ria enquanto tentava marcá-lo. O garoto tentou um drible rápido, mas o ex-craque não era fácil de enganar. Ainda assim, foi uma disputa divertida. Depois de alguns minutos, ambos pararam ofegantes, mas sorrindo. Tá melhorando, hein? Elogiou Ronaldinho. Mas ainda tem muito a aprender. Gabriel assentiu. Eu quero aprender. Eu quero ser bom de verdade. Ronaldinho sorriu, satisfeito. Então tá no caminho certo. Mas lembra sempre, futebol é alegria. Nunca perca isso. O garoto sentiu aquelas palavras ecoarem dentro dele. Ali, naquele momento, entendeu que sua vida realmente estava mudando. Mas essa era apenas a primeira etapa de sua jornada. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Os dias passaram rápido. Gabriel mergulhou de cabeça nos treinos, dedicando-se como nunca. A cada chute, a cada drible, sentia-se mais forte, mais confiante. No início, ainda carregava dúvidas sobre si mesmo, mas com o tempo, a insegurança foi dando lugar à certeza de que estava no caminho certo. Ronaldinho cumpriu sua promessa. Esteve presente em vários treinos, incentivando-o, corrigindo detalhes em sua técnica e, acima de tudo, lembrando-o de que futebol era alegria. Gabriel absorvia cada conselho como uma esponja, determinado a transformar aquela oportunidade em algo real. Além do futebol, ele também voltou a estudar. No início, foi difícil se adaptar à rotina escolar, depois de tanto tempo vivendo sem uma estrutura fixa. Mas com o apoio da equipe do abrigo e de Ronaldinho, encontrou um equilíbrio. Com o tempo, começou a enxergar o valor da educação, entendendo que o futebol poderia lhe dar muitas chances, mas o conhecimento o ajudaria a aproveitá-las. O esforço começou a dar frutos. Seu talento dentro de campo chamou a atenção dos treinadores da escolinha. Em poucos meses, recebeu um convite para jogar por um time de base em competições locais. Para Gabriel, era a realização de um sonho que até pouco tempo atrás parecia impossível. No dia de sua primeira partida oficial, ele vestiu o uniforme com um misto de nervosismo e empolgação. No vestiário, respirou fundo, lembrando-se de tudo o que passou. Não era mais o menino abandonado no shopping sem esperanças. Agora era um jogador com um time com um futuro. Antes de entrar em campo, pegou o celular e viu uma mensagem de Ronaldinho. Seja quem você nasceu para ser. E lembre-se, futebol é alegria. Gabriel sorriu. Saiu do túnel e pisou no gramado. Com confiança. Olhou para a arquibancada e, entre os rostos da torcida, encontrou Ronaldinho assistindo. Ele estava ali, o apito soou, a bola rolou e Gabriel correu para o jogo, para o futuro, para a vida nova que tinha conquistado. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like para que mais pessoas possam conhecer histórias que transformam vidas.